Bom dia, amados irmãos e irmãs em Cristo. Hoje é dia 2 de julho de 2024 e o nosso manancial de hoje foi inspirado na passagem bíblica que está em Gálatas, capítulo 1, versículos dos 6 ao 10. Vamos à leitura? Não há outro evangelho. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Em algumas traduções está escrito anátema. Como já dissemos, agora repito: se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Amém, Senhor. Obrigada pela tua palavra. E o manancial de hoje foi escrito pelo autor Charles Negreiros, com o título A Maneira Certa de Agir. Acaso busco eu a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Versículo 10. Aqui há muita sabedoria, principalmente quando pensamos na proclamação do Evangelho, fazendo a distinção entre os que creem e os que não creem. Então sejamos práticos. 1. Conheça bem a mensagem que você diz crer. Metade dos nossos problemas com relação a apresentar o Evangelho seria resolvida se soubéssemos de fato o que é o Evangelho na sua essência. 2. Não distorça a mensagem. O compromisso do servo de Deus é agradar ao Senhor. Faça-o sendo fiel em palavra e atitude, a mensagem transformadora de Jesus Cristo. 3. Não crie barreiras desnecessárias para apresentar o Evangelho. Leia o capítulo 9 de 1 Coríntios. É bem ilustrativo. Vamos à leitura, então, do capítulo 9 de 1 Coríntios. Os direitos de um apóstolo. Não sou livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, pois vocês são um selo do meu apostolado no Senhor. Essa é minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé não temos direito de receber sustento sem trabalhar? Quem serve como soldado à própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentado por vocês, não temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não pôr obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar,
pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei. Tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesma não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que, de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto com quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Amém. E vou deixar aqui para vocês também falar sobre essa passagem, né, de 1 Coríntios 9. Quem escreveu o livro de Coríntios, na carta nos Coríntios, foi Paulo. Deixa eu ver aqui a data, mais ou menos. Foi mais ou menos entre o ano 55 e 56 depois de Cristo. Foi escrito à Igreja de Corinto, uma cidade portuária ao sul da Grécia. Na época, a cidade tinha aproximadamente 650 mil habitantes, e mais da metade destes era composta por escravos. Seus habitantes interessavam-se por filosofia grega e buscavam a sabedoria, além de serem ligados à religião, e havia 12 templos dedicados aos deuses gregos. Corinto também era conhecida pela religião e pela imoralidade. Vamos voltar aqui à leitura do manancial que citou, 1 Coríntios 9. Então eu fui lá ler para a gente ficar mais bem instruído. Então, continuando. No entanto, preciso reforçar a conclusão. Torne-se tudo para com todos, a fim de levar alguns à salvação. 4. Observe o contexto em que você está. Paulo tratou com severidade e até mesmo certa dureza cristãos que estavam sendo seduzidos a se afastarem da mensagem que os salvou. O trato com os que não creem é outro. Não resplandecemos a graça quando cobramos do incrédulo a postura que é própria de quem crê. Você quer agradar a Deus mesmo? Então repreenda com amor os que já creem quando estiverem se desviando da verdade do Evangelho. Aos que não creem, você já sabe, mas vou dizer a si mesmo: brilhe a luz de Jesus Cristo na vida deles. Seja a Bíblia que eles não leem, a igreja a qual eles não vão. Aqueles que não creem estão vendo Jesus em você? Amém. Que manancial perfeito, Nos lembrando que devemos brilhar a luz de Jesus em nós, Fazer resplandecer o amor de Jesus em nós para com as pessoas, porque tem até uma frase que diz o seguinte, O mundo não lê a Bíblia, ele lê os cristãos, Qual é o seu testemunho de vida? Como você está brilhando nesse mundo? Como você está vivendo este mundo? O que você está deixando? Quais são os seus passos? O que você está transparecendo para os outros? Nós, como cristãos, temos que dar bom testemunho da nossa vida a todo momento,
se preocupar sim com isso, né? Não somente ficar na teoria, né? Ler a Bíblia e ficar na teoria, porque quando a gente tem a oportunidade de sermos bons, apesar de nos tratarem mal, a gente precisa ser bom, porque isso que Jesus nos ensina, Paulo nos ensina também, e sempre vem falando, né? Principalmente do amor, do cuidado que temos que ter com as pessoas, e amar também é exortar também, amar também é falar a verdade sempre, né? Amar não é aceitar tudo, né? Amar é falar, não, olha, está errado. A pessoa quer debater, quer ficar se explicando, não é a você que a pessoa tem que explicar nada, né? Isso é entre ela e Deus. Mas nós, como cristãos, precisamos ser sempre, a todo momento, a luz na vida das pessoas, né? Se a gente sabe que alguém está em trevas, que a gente fale da luz, que a gente lembre da luz, que está sempre querendo buscar a todos, né? E a verdade é que muitas das vezes não vão querer te ouvir, né? Então, as pessoas, elas não costumam ouvir mesmo, não. Elas costumam prestar muita atenção em você, né? O que você está reluzindo, o que você está brilhando, Jesus, na tua vida? Isso sim elas vão entender, isso sim elas vão ver, isso sim vai fazer um impacto na vida delas, né? Porque muitas vezes você vai ser maltratado sim pela palavra, muitas vezes você vai cheio de amor querer falar, né, daquela palavra que salva, que cura, liberta, que falar de Jesus, né, do amor dele para as pessoas simplesmente vão falar, olha só, eu tô muito bem, não preciso disso não, tá? Assim você ficar forçando, você está sendo chato, e realmente, né? As pessoas não podem forçar o evangelho a ninguém, né? A gente somente ora pelas pessoas. Para eles nós somos chatos, mas para nós que falamos de Jesus, que falamos, que pregamos o evangelho para as pessoas, nós queremos salvar as pessoas, queremos salvar a própria alma deles e lembrá-los, né, de que há a salvação, de que há um propósito em tudo, e que elas também encontrem paz, né, no coração, a paz que excede todo entendimento. Nós queremos isso para as pessoas, mas sabemos que a obra de Deus, quem trabalha no coração é o Espírito Santo, quem trabalha na vida das pessoas é o Espírito Santo, né? As pessoas, elas vão ouvir sobre Jesus muitas vezes no passar da vida delas, mas isso daí vai ser entre ela e Deus no final, né? Não tem como a gente forçar nada. A salvação ela continua sendo individual, sempre será individual. Então a pessoa precisa também querer, né? Por mais que a gente queira salvar a todos, Paulo fala aqui na carta a Coríntios que aqui no versículo 22, né? Para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns, né? Ele se esforçou ao máximo para salvar a todos, né? Mas ele sabe muito bem que ele conseguiu levar a palavra para muitos, mas vai conseguir salvar somente alguns. Então, que a gente faça o máximo, o melhor, e não as nossas palavras vão ganhar alguém, não vai ganhar, mas o nosso testemunho de vida, isso sim pode impactar sim na vida das pessoas, muito mais do que aquilo que a gente fala, né? Então, que a gente possa falar sim de Jesus, mas principalmente dar bom testemunho de vida, e isso influencia muito mais as pessoas, né? Você pensa que ninguém está te vendo, mas muita gente te vê, né? Elas só não falam, elas só não comentam, elas só não querem te dar, como é que se diz? Audiência, né? Porque as pessoas, elas têm o pensamento bem fechado quanto a isso, e muitas dúvidas ainda mesmo delas ainda quanto ao evangelho, e elas precisam ler a Bíblia. Só que, como eu já falei aqui, o mundo não lê a Bíblia, ele lê o cristão, né? Que a gente possa dar bom testemunho e falar de Jesus, sim, mas todas as vezes que não quiser nos ouvir, que a gente ore pelas pessoas sempre e tenha aquele amor de Jesus Cristo, o amor incondicional que ele teve por mim, por você, a misericórdia que ele tem nas nossas vidas. A gente precisa ter misericórdia pelas pessoas também e orar.
para que o coração delas sejam quebrantados e elas se rendam a esse amor de Jesus, que quer salvá-los. Amém? E esse foi mais um Manancial do dia 2 de julho de 2024. Obrigada, Senhor Jesus, pela gravação de mais um Manancial. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo, a paz que excede todo entendimento. Tenham todos uma excelente terça-feira. Bom dia.